Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. 77, irmãos, a partir da segunda estrofe, enquanto nós vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transportam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus e com Deus, leves tu amar. Nosso Pai, mais uma vez nós oramos e agora consagrando estas contribuições que serão usadas exclusivamente para a manutenção da obra do Senhor. Nós rogamos ao Senhor que venha multiplicar, ó Deus, abençoar para que haja abundância na casa do Senhor. Que o Senhor possa de igual forma abençoar também os contribuintes, Jesus. Que o Senhor possa continuar dando vitória, abundando ainda mais na vida dos teus servos. Os que não puderam contribuir, abre as portas, dê condições para que eles também possam assim o fazer. Permaneça conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, amanhã, se Deus permitir, será dia de oração das famílias. Família orando por família. Há 15 dias atrás as famílias estiveram reunidas numa residência. Agora a ideia é inverter, tá bom? Inverter. Mas se as famílias também acordarem, não, vamos orar agora com outra família, não tem problema nenhum. O importante é estar orando, tá bom? Então amanhã nós não teremos atividade aqui, porque amanhã as famílias estarão orando, se Deus assim permitir. Na quinta-feira nós voltamos a momento de oração, onde nós estaremos orando com as famílias, mais aqui na igreja.
os irmãos que ainda não fizeram as suas inscrições, vai fazendo para poder ir liberando. Nós vamos fazer uns crachazinhos para os irmãos usarem, tá bom? Para a gente ter aqui um seminário organizado. Então procure lá o pastor Renato, a irmã Adriana, e faça a sua inscrição e vamos participar aí desse grande seminário para a glória do nome do Senhor. Amém, irmãos? Convidar o pastor Renato, ele estará ministrando a palavra nesta noite. A paz do Senhor, irmãos. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, onde nós vamos basear o ensino dessa noite, não é testemunho, não é. E nem é drama do pastor Renato, não é drama. Eu não sou dramático, não. Sou muito consciente, a gente tem que ser consciente. Quando eu digo a gente, nós cristãos, temos que ser muito consciente, fazer leitura, ter discernimento das coisas. 2015, o pastor separou a mim e a irmã Adriana para trabalhar com famílias na igreja. E nós temos dado alguma contribuição para as famílias da igreja Shekinah. Passou algum tempo, nós começamos a ministrar o curso Casados para Sempre. Eu e a Adriana já ministramos para 7 turmas. Não ministramos para mais, porque teve a pandemia, que parou tudo. Aí nós ficamos aí uns 3 para 4 anos. Também por determinação do Ministério 2 igual a 1, que é o Ministério Internacional de Casados. E também por determinação do pastor da igreja. Houve uma reclusão de todo mundo aí por causa da pandemia. Mas quando eu e a Adriana íamos ministrar para primeira turma de Casados para Sempre, o casal líder de Casados para Sempre aqui em Itapemirim e Marataízes era a pastora Rose e o seu marido. E eles estiveram aqui fazendo um trabalho inicial com essa igreja. E na ocasião, a pastora Rose, que hoje ainda é pastora lá da Segunda Igreja Batista em Marataízes, lá perto do supermercado Jussi, depois eu passo lá e pego o merchandising. E na época ela falou assim, ela falou com a igreja: irmãos da Assembleia de Deus Shekinah, orem por esse casal. Nós estamos iniciando trabalho com famílias. Eu particularmente acho que eu e a Adriana fazemos pouco no sentido de que poderíamos fazer muito mais pelas famílias da igreja. Mas temos feito alguma coisa. Mas antes de iniciarmos, ela pediu oração, falou: orem por esse casal. O diabo vai se levantar contra esse casal. Eu vou ser bem sincero, bem honesto, porque se eu estivesse lá no meio do asfalto, eu seria honesto. Eu estou no púlpito da igreja, não posso ser menos honesto. Eu não acreditei, não. Para mim era... Não que eu desconfiei da pastora Rose, longe de mim. A pastora Rose é uma benção. Mas na minha concepção de cristão, o diabo está sempre furioso, está sempre se levantando contra o crente, qualquer crente. E eu falei: nada, vamos continuar servindo. Né? O diabo vai continuar lutando e eu vou continuar batalhando e nós vamos vencer. Menos de 2 anos depois, a minha filha mais nova se desvia do Evangelho. Quando nós terminamos o primeiro seminário da família, a Natália chega para mim e para a mãe e diz: estou saindo da igreja. Ela está em crise com Deus, irmão. O problema de Natália não foi com nenhum crente aqui, não foi com o pastor da igreja. A Natália, eu estou aproveitando, porque eu estou aqui no púlpito e vou falar sobre família hoje. Daqui a pouco eu vou explicar por que de novo eu vou falar de família. E Natália não brigou com ninguém, não teve problema com o pastor, nada disso. A Natália tem um problema com Deus.
Dá para entender isso? Não. Sei que não dá, mas ela tem um problema com Deus. Ela brigou com Deus, por isso que ela saiu da igreja. E está distante até hoje. E de lá para cá eu tenho observado que nós estamos indo para o 5º seminário da família. Há um mês atrás, eu falei com Deus assim: Senhor, eu preciso de uma oportunidade antes do seminário, do 5º seminário da família, porque eu quero falar sobre um assunto com a igreja a respeito de família. Um assunto específico. Não podia ser um domingo de pregação, mesmo porque Renato pregando e ensinando é praticamente a mesma coisa. Mas a dinâmica muda. Ensino é mais light, né, mais tranquilo. E hoje de manhã o pastor manda no zap: você pode trazer um ensino hoje à noite? Aí eu disse: amém, pastor, posso sim, vou preparar alguma coisa. Esqueci que eu já tinha algo de Deus. Aí fui orar a respeito, como sempre faço. Aí Deus falou comigo aqui: você está pedindo um tema para ensinar à noite? Você não me pediu uma oportunidade para falar de família para a igreja antes do seminário? Está aí a oportunidade. É só você ensinar. Como sempre, eu tenho uma convicção que eu nunca venho ao púlpito de qualquer igreja por minha vontade, e nem pela vontade de ser humano nenhum. Eu sempre que venho porque Deus me quer no púlpito por aquele tempo. Seja 30 minutos, seja 15 minutos, seja 60 minutos. Deus me quer lá. Por isso que eu assumi o púlpito. Hoje, mais uma vez, eu não tenho dúvida que Deus me colocou no púlpito para trazer uma mensagem para a igreja Shekinah. Mas tem uns 2 meses que a gente vem sentindo os dardos inflamados do maligno. Eu vou repetir, eu não estou fazendo drama. Eu estou falando isso tudo para pedir oração. Tem uns 2 meses que a gente vem sentindo o diabo de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Tentando, e aí eu tenho feito assim por assim dizer, um déjà vu, e eu estou lembrando que sempre quando vai se aproximando do seminário, do 2º para cá, que do primeiro o golpe maior já foi dado, né? Esperamos em Deus que não aconteça nada pior com a minha família, mas sempre que vai se aproximando do seminário acontece alguma coisa, sempre, uma coisa negativa, com a minha casa, com a minha família. Ou seja, o adversário luta, tenta tirar a paz, tenta tirar o sossego, de um jeito ou de outro. A Adriana tem um problema cardíaco, eu sou um cardiopata, é um outro problema coronário, ela tem um outro diferente do meu, mas é um problema sério. Você olha para a Adriana, não diz, mas ela tem um problema sério do coração. E ela não tem sentido muito bem no seu coração por esses dias. Agora ela tomou banho, se arrumou, se perfumou. Na hora agora de vir para a igreja, eu atrasei um pouquinho por causa disso. Ela passou mal, começou a sentir dor no peito. Eu quase que não vim. Mas ela falou: não, eu subi demais a escada aqui hoje, abusei, já vou tomar um remédio, daqui a pouco eu estou boa. Deixei ela em casa e vim para cá. Estou pedindo oração, irmão. Estou pedindo oração. Não estou fazendo drama, estou pedindo oração. Eu fico pensando que aqui nos meus pensamentos, e se eu fizesse algo a mais para a família, né? Fico pensando. Eu acho que o diabo já tinha tentado me matar algumas vezes, né? Que eu acho que eu faço muito pouco, embora faça alguma coisa. Mas peço oração, os irmãos. Quando os irmãos forem orar, olhe pelo pastor Renato, olhe pela família do pastor Renato, também, não só, mas também. A Natália distanciada do Evangelho, já falei isso aqui, mas como eu só estou tendo agora a oportunidade de falar de novo, não sei quando terei outra. Desde quando a Natália se desviou de Jesus, o meu sentimento de Adriana é como se tivesse fincado um punhal no peito da gente e deixado lá. Essa é a dor. Porque se tivesse jogado o punhal, se ele tirado, morria logo, acabou. Mas o punhal está aqui, ó, e sangra todo dia. Quem tem um relacionamento mais próximo de mim sabe o quanto que eu sou brincalhão. Amém? Eu sou brincalhão, eu brinco, gosto de zoar,
usando uma expressão dos adolescentes. Mas Deus sabe como é que a gente zoa e como é que a gente brinca. É porque a graça de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É a única explicação. Não é fácil. Mas não é reclamação e nem testemunho. É um pedido de oração. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Você pode se colocar de pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor, que nós vamos ler nessa hora. Abra sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 2, a partir do versículo 15 até o 18. Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 15, quem achou, diga, eu achei. Que bom. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe silenciosamente na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que no mundo há, como a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como já ouvistes que o anticristo vem, apenas agora muitos se têm feito anticristo. Por isso sabemos que é a última hora. Amém? Os irmãos podem se assentar? Como já anunciei, nós vamos falar hoje sobre família. O tema está aí no telão. Nós vamos falar sobre a família cristã na pós-modernidade. A família cristã na pós-modernidade. Quando você lê família cristã, porque o tema do nosso ensino hoje poderia ser a família na pós-modernidade. Podia. Mas nós estamos querendo fazer uma ênfase aqui, enfatizar alguma coisa. A família cristã. Porque nem todas as famílias são cristãs. Eu vou ser um pouquinho ousado. Nem todas as famílias que se dizem cristãs são cristãs. Porque quando a gente fala assim, nem toda família é cristã, sim, é a família que ainda não conhece Jesus, que ainda não é evangélica. Nem todo evangélico é cristão. Todo cristão pode até ser um evangélico, mas todo evangélico não é cristão. Com respeito à família, é a mesma coisa. Não é porque a família está numa igreja evangélica que ela é cristã. O tema do nosso estudo é a família cristã na pós-modernidade. Que família cristã é essa? Nada mais, nada menos do que a família que Deus instituiu, conforme registrado lá no livro do Gênesis. Lá no livro do Gênesis está registrado que Deus instituiu a família. Portanto, a família, ela não pertence a nenhuma nação, a nenhum país, a nenhuma cultura antiquíssima da humanidade. A família é uma instituição divina. Deus instituiu a família, e assim que Ele a institui, ou seja, que Ele cria Adão e Eva e os casa, ou seja, os une, Deus entra em aliança com esse casal, com essa família, que foi a primeira, e uma vez entrando em aliança,
Ele está propondo para essa família: enquanto vocês guardarem a aliança, vocês estarão debaixo da minha bênção. Quando vocês quebrarem a aliança, vocês estarão debaixo de maldição. Irmãos, é desse jeito. Biblicamente falando, enquanto a família guarda a aliança com Deus, se compromete a observar a lei do Senhor e andar no centro da sua vontade na terra, o que é um desafio muito maior do que a nossa capacidade humana. Quando pelo poder de Deus conseguimos guardar essa palavra e guardar a aliança, estamos debaixo da bênção de Deus. Mas uma vez que nós quebramos a aliança, uma vez que nós rejeitamos a aliança, ignoramos a palavra, rejeitamos Deus, nós estamos saindo debaixo da mão abençoadora de Deus e indo para debaixo de uma maldição que virá como consequência da nossa decisão de sair do lugar da bênção. Quem entendeu até aqui, diga amém. É dessa forma. A família cristã é a que guarda a aliança. A família cristã é a que guarda a palavra, igual o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A família cristã é aquela que anda com Deus, igual Enoque. Enoque andou com Deus. E lá no livro do Gênesis, 2 versículos depois, se repete a frase: e andou Enoque com Deus e não foi mais visto, porque Deus para si o tomou. Quantas famílias aqui nessa noite estão na expectativa do arrebatamento? Porque Enoque andou com Deus a ponto de Deus levá-lo para si. Deus está ansioso para me levar e para levar a sua casa para a eternidade com Ele. Ele está ansioso para isso. Só que existe uma aliança, e a aliança é que eu e você temos que guardar. A família cristã está em xeque na terra. É esse o porquê do nosso estudo hoje. Ela está sendo fortemente desafiada. Quando, pastor? Quando começou isso? Semana passada? Não, começou lá no Éden. Quem estava aqui na quinta-feira última, ouviu uma palavra a respeito disso. Nós falamos sobre isso naquela oração que antecedeu o momento de oração das famílias. Então esse ataque do adversário, ele é desde o Éden, e ele continua. E então nós vamos falar hoje sobre essa questão da família cristã na pós-modernidade. Vamos entender o que significa pós-modernidade. O que é essa tal de pós-modernidade? Quais são as características dela? Qual é o propósito da pós-modernidade? Será que eu e você somos pós-modernos, no sentido nocivo da pós-modernidade? Ou será que nós só somos pós-modernos no sentido, talvez, do avanço tecnológico e científico da pós-modernidade? Ou será que a pós-modernidade conseguiu acertar em nós um dardo inflamado em nós, para que nós fôssemos feridos espiritualmente, nocivamente, prejudicialmente, e já perdemos a característica de família ou de um membro de uma família cristã? São perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos e ter respostas a partir dessa noite. 1 João 2, versículos 15 até o 17, antes de nós falarmos do 18, ele usa por 6 vezes, entre os versículos 15, 16 e 17, o termo mundo. Por 6 vezes. Luciane, me ajuda aí, passa o próximo slide, por favor. Está lá, ó. O termo mundo tem 5 sentidos diferentes na Bíblia. Então não é toda hora que você lê mundo, mundo é uma coisa só, não. Na Bíblia, mundo tem 5 sentidos diferentes, 5 significados diferentes. Então, se você não ler o contexto do texto, o que diz antes e depois daquele versículo onde está a palavra mundo, pode ser que você entenda que está falando de um mundo sobre o qual o autor que escreveu o livro não está falando.
No livro, em 1 João, capítulo 2, 15 a 18, no caso é 17, não é o 18, mundo significa um sistema espiritual governado por Satanás. Existem outros termos, mundo, na Bíblia, na nossa língua, obviamente português. Só que ali, em 1 João 2, 15 a 17, todas as 6 vezes que você vê mundo escrito, está falando de um sistema espiritual governado por Satanás. Quando a gente fala em sistema, nós estamos falando de algo que é organizado. Sistema fala de algo organizado. GG não veio aqui hoje, né? Evangelista Gedenilson. Senão eu ia pedir para ele abrir aquela tampa ali, para você ver a estrutura da energia elétrica. Os cabos, fios, sei lá o nome das peças que tem lá hoje. Antigamente tinha transistor, não sei se tem mais isso hoje. Tem mais não, né? Tem transistor ainda? Ainda tem. Então, você ia ver ali as peças, e você ia ver a complexidade da organização de uma estrutura elétrica. Isso fala de organização. Esse mundo, que é um sistema espiritual governado por Satanás, é um sistema, é um mundo espiritual organizado. Com isso, presta atenção em mim, eu quero te dar uma das primeiras informações aqui. Primeiro, falei que na quinta-feira passada, repito hoje, a família tem um inimigo. Qual é o nome dele? Satanás. Você demorou e eu estou sem tempo para te esperar hoje. Eu tenho que estar hoje a 220 volts. Nós temos um inimigo. E ele é inteligente. Ele não é sábio. É diferente. Ele é inteligente. Ele sabe o que faz. Porque ele não seria inteligente se o sistema dele não fosse de fato um sistema, ou seja, organizado. Esse mundo é um sistema espiritual organizado, governado por ele. E ele é inteligente, é tão inteligente que ele organizou tudo. O mundo espiritual é organizado. A Bíblia fala de hierarquia, da hierarquia dos anjos caídos, ou como queiram, os demônios. Existe uma hierarquia. Arcanjos, principados, potestades, são lideranças demoníacas, com funções específicas, em lugares específicos, para fazer o mal em nome de Satanás. Sistema organizado. Ele é inteligente. E por isso que ele tem sucesso, porque ele é organizado, ele é inteligente, ele sabe distribuir os seus soldados, as suas forças. Ele está vivo e está ativo na terra. E o papel do diabo é matar, roubar e destruir. E o exército, o sistema de Satanás está aí organizado, ativo, funcionando, trabalhando, matando, roubando e destruindo vidas e famílias. Está aí, trabalhando. Só que ele é inteligente, ele só não é sábio. Porque sabedoria é diferente de inteligência. A Bíblia diz que sabedoria, que o princípio da sabedoria está em temer ao Senhor. Isso é sabedoria. Ele é inteligente, ele só não é sábio, porque ele perdeu o temor de Deus há muito tempo. Então ele está tentando arrebanhar o maior número de pessoas possíveis que percam o temor de Deus e que andem segundo as suas próprias mentes, as suas próprias cabeças. Então, mundo aí, em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, é esse sistema espiritual governado por Satanás, que é inteligente, que sabe o que está fazendo. Passa para o próximo, Luciane. Hoje eu vou perturbar Lucas e Luciane. Lucas vai puxar minha orelha assim que ele aparecer aqui, quando ele sair da barriguinha da Luciane. Como eu já disse, o termo mundo aparece 6 vezes só nesses 3 versículos, do 15 ao 17. Mundo e mundanismo. O texto diz aqui: quem ama o mundo
ou as coisas do mundo, que é uma outra expressão que João usa, as coisas do mundo. As coisas do mundo é aquilo que se refere, se diz respeito ao mundo, ou seja, ao mundanismo. E o que seria esse mundanismo? É um conceito, ou paradigma, ou filosofia, que dita o modus vivendi da geração de uma época. Em toda a história da raça humana, me escute, em suas diferentes fases e épocas e eras, houve um paradigma, um conceito, houve uma vã filosofia que ditou a forma das pessoas viverem no mundo. Em cada época houve um conceito, ou paradigma, ou vã filosofia que ditou como é que o mundo vive, como é que as pessoas, que a sociedade vive. Uma outra frase interessante é a próxima ali. Mundo ou mundanismo é a cosmovisão da sociedade de uma época. Isto é, como cada indivíduo entende o mundo de seu tempo. Cosmovisão é visão de mundo, ou como se entende o mundo. E em cada época, a sociedade de cada época tinha uma cosmovisão específica da sua era. Ou seja, como indivíduo, eles entendiam como é que funcionava o mundo do seu tempo. Eu estou dando essa introdução, porque daqui a pouco nós vamos falar da nossa época, que é a pós-modernidade. Só que a pós-modernidade é hoje. Nós estamos vivendo a pós-modernidade. Mas antes da pós-modernidade, houve outras épocas. E nós estamos aqui fazendo um resumo inicial para entender que em cada uma dessas épocas, o mundo, ou seja, a sociedade deste mundo, ou as pessoas que compõem essas sociedades, viveram segundo uma cosmovisão, uma maneira de ver o mundo segundo o seu tempo. Quem está entendendo, diga aleluia. Só você não cantou, né? Aí eu não sei se você entendeu, só se ele cantou. Só se ele respondeu cantando. Próximo slide, Luciano. E aí que vai a essência do desafio da igreja. Cosmovisão humana versus cosmovisão divina. Deixa eu ver se eu consigo ler lá. Versículo, Provérbios 14, 12. Diz assim: há um caminho que aos homens parecem. Deixa eu olhar aqui. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Caminho é modus vivendi, maneira de viver, estilo de vida. O homem tem a sua cosmovisão, a sua maneira de entender o mundo, de viver o mundo, ou ele é influenciado por essa cosmovisão, por essa vã filosofia, por esse paradigma, por esse conceito de vida na Terra. Só que há caminhos para o homem que parecem ser direito, mas o fim deles conduz aonde, gente? Ah, que bom que vocês estão aí. Que susto. Pensei que era tudo holograma aqui na minha frente, mas não é não. Que bom. Cosmovisão humana. Agora vamos para a cosmovisão divina. Eu vou tirar o microfone aqui para facilitar eu virar para trás, porque meus olhos não leem lá atrás não. A cosmovisão de Deus é a seguinte: e não vos conformeis a este mundo. Mundo. Esse mundo ali em Romanos 12, 2 é o sistema espiritual organizado e governado por Satanás. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a cosmovisão, que representa a vontade dos homens de viver nessa terra, ela é contrária à cosmovisão de Deus. E a cosmovisão de Deus é a vontade de Deus para a humanidade.
Eu não falei lá no início, mas lembrei e vou falar aqui agora. A família, conforme instituição divina, ela não foi criada um modelo de família para as igrejas evangélicas. Ou não foi criado um modelo de família para o povo de Israel. Não. Deus instituiu a família para ser, conforme Ele a estabeleceu, para ser um modelo para toda a raça humana. Portanto, ter uma família fora dos moldes divinos, ou pessoas que compõem famílias que não se permitem ter a mente transformada pela renovação da palavra do Senhor, ela não é família conforme Deus estabeleceu. Porque membros de famílias que permitem ter a sua mente renovada, transformada pela lavagem regeneradora da palavra de Deus, elas têm a mente de Deus, pensam como Deus, têm a vontade de Deus na terra expressa em sua vida e são identificadas na terra como família cristã. Você entendeu? Isso é ser família cristã. Próximo slide. É que eu não posso me prender muito não. Olha lá o relógio. Que benção. O relógio é uma benção. Cada segundo que passa, Jesus está mais próximo de voltar. É benção ou não é? É benção. Mas tem uns lados negativos aí. A expressão filhinhos é já a última hora. Qual vai ser o tema do quinto seminário da família desse ano? Alguém sabe? Famílias é já a última hora. O Espírito de Deus nos deu esse tema. Me autorizou tirar, para botar no tema. Filhinhos e por famílias. É já a última hora. Vamos explicar rapidamente esse significado para aquilo que nos importa hoje. A última hora é a extensão de tempo que precede a vinda de Jesus. Teologicamente falando, quando João escreveu essa carta, e quando ele disse assim, filhinhos, é já a última hora, ele quis dizer exatamente isso, que esse é o tempo que resta para a vinda de Jesus. É uma extensão de tempo que precede a vinda de Jesus. Pastor, quanto tempo vai durar esse tempo? Ninguém sabe. Sabe quando foi que João escreveu isso aqui? Que é já a última hora? Tem quase 2000 anos. Então nós estamos vivendo a última hora, tem 2000 anos quase, à luz da Bíblia. Estou errado, pastor? Pastor, se eu estiver errado, o senhor me corrige. Eu fico tranquilo quando eu estou ensinando e o pastor está na minha retaguarda. Porque se eu falar alguma coisa errada, ele... E eu não estou falando por falar, não, ele faz mesmo. Então, é uma extensão de tempo que precede a vinda de Jesus. Uma outra verdade desse versículo. O nosso tempo atual, a gente vai falar dele daqui a pouco, é denominado de pós-modernidade. A atual pós-modernidade pode ser a última hora para o arrebatamento da igreja. A igreja de 2000 anos atrás, chamada a igreja primitiva, esperava Jesus para os seus dias. Elas estavam vivendo a expectativa da iminência da volta de Jesus. A igreja de hoje, do século 21, vamos entrar no tema, a igreja da pós-modernidade, ela precisa estar vivendo essa mesma expectativa, que Jesus pode vir a qualquer momento. A expectativa da igreja primitiva era tão grande, que eles se desfizeram, foi até um exagero, mas era a convicção que eles tinham, porque havia uma promessa que Jesus ia voltar, ele tinha prometido que voltaria. Ele vai voltar? Jesus vai voltar? Gente do céu. A igreja primitiva cria tanto nisso, que teve gente que largou o emprego. Estou falando sério, teve gente que largou herdades, vendeu, esperando a volta de Jesus, nos dias da igreja primitiva, por causa da iminência da volta. Isso significa dizer que eles não estavam presos às coisas materiais, eles almejavam o céu de glória. Amém? Eles almejavam o céu de glória. Então, essa última hora, teologicamente falando,
é uma extensão de tempo que precede a volta ou a vinda de Jesus. Mas essa última hora, como está ali na terceira frase, a atual pós-modernidade pode ser a última hora para o arrebatamento da igreja. Então nós precisamos estar apercebidos só pelo fato dessa realidade, de que pode ser a iminente volta de Jesus. Mas ainda tem mais algumas coisas que nos devem nos fazer ficar atentos. Próximo slide, Luciane. Nós vamos fazer aqui rapidamente. Rapidamente, pastor Renato, não combina, né? Vocês riram, né? Vamos fazer uma análise concisa dos períodos da história. Vamos tentar fazer. Nós tivemos algumas eras. Não vou dar aula de história não, cadê Zeli? Zeli que é professor de história, né? Eu estou enganado. A Zeli não veio hoje para me ajudar. Nós tivemos algumas eras mais recentes da história da humanidade. Uma delas foi a medieval. Qual era a característica do período medieval? Foi o advento do cristianismo. O cristianismo iniciou-se logo nos primeiros anos dessa nova era do tempo de Cristo. Então foi o advento do cristianismo. O cristianismo era novo na terra. 100 anos, 200 anos de cristianismo. Estava crescendo. Logo depois houve o poder da Igreja Católica. Esse período medieval, só para te dar informação, durou 1.500 anos. 1.500 anos de período medieval. Então, do advento da igreja, do surgimento da igreja cristã, lá em Jerusalém, e depois foi se espalhando pelo mundo, logo depois disso, houve uma ruptura do cristianismo, vou chamar aqui de genuíno, do cristianismo raiz, com uma igreja que se misturou à igreja de Jesus, que posteriormente passou a se chamar igreja católica, ou romana, que muita gente chama de igreja romanista, né? E seus adeptos são romanistas, porque segue o romanismo. Então, o poder da igreja católica. E nesse período medieval, sem dar muito detalhe, porque não tem tempo, a igreja abusou do seu poder como, entre aspas, representante de Deus na terra. Abusou. Cometeu graves atrocidades. Mandava e desmandava no mundo. O ser humano, a cosmovisão do povo na época medieval era voltada para o que a igreja romana falava. Você está me ouvindo? O que a igreja romana ditava, a sociedade do mundo da época, com raras exceções no planeta ou no mundo conhecido da época, fazia. Tudo tinha que se consultar um clérigo católico, para tudo. Se ele liberasse, Deus liberou. Não liberasse, Deus não liberou. Então, por isso que eu digo que foi um abuso. Porque o cristão é aquele que é guiado por Deus, por sua palavra. Acabei de citar instantes atrás no versículo, acho que não citei, vou citar agora. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem é que guia o cristão? É a palavra de Deus. Mas nos tempos, na época medieval, era a igreja romana quem ditava os caminhos. As pessoas viviam segundo o que o clérigo romano falava. Daqui a pouco vocês vão entender melhor. A visão teocêntrica do mundo, na época do mundo medieval. No mundo medieval, ou na época do mundo medieval, Deus era quem ditava aquele mundo. A característica, o conceito, o paradigma, a vã filosofia, por assim dizer, era aquilo que o romanismo ensinava, através de seus clérigos. O que eles diziam, o que eles ditavam. Coçando a língua para falar um monte de coisa aqui, mas não posso falar mesmo porque nem tem tempo. Mas era uma visão teocêntrica. O mundo entendia que Deus governava, porque o clérigo romano dizia que falava e vivia e ordenava e aconselhava segundo a vontade de Deus. Então era um mundo teocêntrico, entre aspas. Na verdade, irmão, nós sabemos disso, acredito que a maioria que sabe, era um cristianismo distorcido.
divorciado da palavra. Era dogmático e não doutrinário. Era diferente. O poder do sagrado. Naquele tempo, se fazia muito isso na igreja romana. Eles vendiam um ossinho, dizendo que eram os restos mortais de um santo, de um apóstolo que tinha falecido séculos antes. E as pessoas davam donativos enormes, quantia de dinheiro por causa daquilo, daquele ossinho, que com certeza não era de nenhum santo falecido, mas era uma coisa que o romanismo fazia. Então isso durou muito tempo, fora as atrocidades que eu não tenho nem tempo para citar aqui, nem se tivesse talvez o faria, que o período medieval impôs na sua época, durante esses 1500 anos. Próximo slide, por favor. Depois do período medieval, vem o período renascentista. Característica do movimento renascentista: é com o Renascimento que o homem assume o papel de interventor e criador de uma nova natureza. Até o período medieval, que durou 1500 anos, o mundo, por assim dizer, era teocêntrico, era o governo de Deus. Deus estava no centro do mundo. A partir do renascentismo, a renascença, o homem começou a assumir um papel de interventor e de criador de uma nova natureza, ou seja, agora não mais Deus, mas o homem. Porque se observou que durante 1500 anos da história da humanidade, no teocentrismo, entre aspas, o mundo não melhorou, o mundo regrediu, não houve nenhum tipo de evolução científica em nenhuma área, sem falar das atrocidades cometidas pelo romanismo. Então o homem começou a tomar, por isso que fala de renascença, o homem que renasceu para o mundo, que agora está tendo uma nova visão, nova visão, uma nova cosmovisão, uma nova forma de ver e entender o mundo. Segundo, uma revolução científica promoveu uma mudança drástica nos paradigmas de então, da época medieval, uma mudança científica. Vou dar uma só. Foi a partir do renascentismo que começaram as navegações. Que ano, vamos ver os alunos de história aí, em que ano Cristóvão Colombo descobriu a América? Foi no século XV, final do período medieval, início do renascentismo. Porque até então ninguém botava um barco para andar, para atravessar o oceano, para atravessar os mares. Mas a partir dali começou as mudanças científicas. Surgiu uma nova forma de se fazer ciência e, consequentemente, de se ver o mundo. Veja que o mundo está ali numa transição. O teocentrismo está sendo deixado de lado e o ser humano está começando a olhar o mundo científico, no mundo científico, uma nova perspectiva talvez de melhorar. Eu não sei porque o último slide ficou pequenininho, não dá nem para ler. Passa para o próximo slide, faz favor. O outro período, por isso que eu falei que era um resumo, né, conciso ali da história das eras da humanidade. Iluminismo, a chamada Era da Razão. Característica dela: universalismo. Até então o mundo era centrado na Igreja Católica, aonde ficava o centro do poder romano católico. A partir dali eles começaram agora a ser aventureiros, a desbravar os mares, fazer descobertas, universalismo, o individualismo. E aí aparentemente parece que começou uma coisa boa, mas não é boa. Essa questão do individualismo, na verdade, é uma separação ou um divórcio do ser humano individualmente de Deus. Porque, na verdade, irmão, o que aconteceu no período medieval é que o período medieval fez com que aquelas pessoas daquela época se desencantassem de Deus. Ainda que Deus não tinha culpa daquilo, porque, como eu disse, era um cristianismo deturpado, divorciado das Escrituras. E o individualismo começou a fazer com que o homem pudesse olhar para o mundo por um outro prisma, olhando tecnologias, olhando ciências,
para ver se o ser humano de alguma forma progredia. Autonomia, porque o romanismo tirou a autonomia. Juscelino não podia ir em qualquer lugar naquele tempo, ele tinha que perguntar para um clérigo da igreja se ele podia ir. Irmãos, eu não estou exagerando, isso não é um exemplo chulo, não. Era assim, não foi desde o início, mas já perto dos 1500 anos de história medieval, estava desse jeito, estava bem complicado. O homem passou a ser autônomo, ou seja, quero fazer isso, e fazia. Então, passou a ter iniciativas, mas eu quero fazer aqui a observação: eram iniciativas divorciadas de Deus, sem consultar a Deus, sem considerar a Deus, sem nenhum temor a Deus. O mundo está sofrendo, naquela época, do medieval para o renascentismo, para o iluminismo já, sofrendo uma mudança negativa espiritualmente falando, ainda que cientificamente ela era boa. Progresso. Sabe o que foi que eu descobri recentemente? Descobri hoje, na verdade, né, estudando. Aquela frase que tem na nossa bandeira, ordem e progresso, é tirada do iluminismo. É um progresso que não vê Deus. Você sabia disso? Na Europa, ordem e progresso era o brado dos iluministas, de pessoas independentes de Deus, autônomas de Deus. Vamos progredir, vamos evoluir. Esquece essa história de Deus e religião, porque isso é um retrocesso, isso não nos cabe mais. Descobri isso hoje, quando estava estudando pela manhã. Harmonia, uma falsa harmonia, porque o catolicismo chegou a provocar as cruzadas, que eram guerras que, segundo eles, matavam em nome de Cristo. A história conta isso. Então, segundo eles, o iluminismo, como também o renascentismo, ia trazer essa harmonia que faltava para o mundo. Ou seja, o homem ia trazer a paz para o próprio homem. Tem sentido para você, como cristão? E, por último ali, iluminismo era da razão. A razão não era mais Deus, não era mais a palavra do Senhor. Não existia essa história de lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz. Não, agora era a razão humana. Era a mente humana. Então, dentro do iluminismo, como também antes, na era anterior, o renascentismo, começa a nascer o antropocentrismo. Gente, presta atenção aqui. O que é o antropocentrismo na prática? É mais do que o homem no centro. Vai mais do que o significado etimológico da palavra. É um divórcio de Deus, da humanidade de Deus. O antropocentrismo é dizer: Deus, não te queremos mais, não precisamos de você, e nós estamos muito bem sozinhos, obrigado. É o recado do comportamento da sociedade iluminista. Próximo slide. Modernidade. É o tempo que vem antes da pós-modernidade. Característica da modernidade: ruptura com a tradição medieval. Por quê? Esquece Deus. Agora o homem é autônomo, é livre. O antropocentrismo, que foi surgindo desde o Renascimento, ou no renascentismo, foi se fortalecendo no iluminismo, e quando ele chega ali na época da modernidade, o antropocentrismo já era um homem adulto, por assim dizer, figuradamente falando. A valorização da razão. Deixa eu te mostrar para você entender. Eu estou querendo ser o mais claro possível. A valorização da razão. Isso aqui, ó, eles botaram em alguma gaveta, dentro de algum baú, ou jogaram em algum buraco. Agora era a razão humana quem ditava. A luz, na época da modernidade, não era mais Deus, nem sua palavra. Era a razão humana. Surgimento do Estado-nação e o capitalismo. Começou daí, a partir da modernidade. Baseia-se no progresso contínuo, individualismo e secularização. O que é secularização? É mundo. É viver segundo o mundo, viver para o mundo, viver só para o que é terreno, só para o que é perecível, viver só para essa vida terrena. Céu não existe, Deus nunca existiu.
Esse é o recado que a cada época, a cada era da história humana, foi sendo passado gradualmente. Próximo slide. Chegamos à pós-modernidade. Também não vou poder explicar muito. Vou só citar algumas coisas. Características da pós-modernidade: fragmentação e relativismo. O que é isso? Rejeição de grandes narrativas e verdades universais, focando em perspectivas fragmentadas e no tudo é relativo. Tudo é relativo, tudo. Não existe verdade absoluta. Ei, para a pós-modernidade, ó gente, chegamos na nossa era. O nosso mundo pensa desse jeito aí. É tudo relativo, tudo subjetivo. Eu posso até ter um conceito sobre, por exemplo, pecado. Eu tenho um conceito. O que a Bíblia diz para o mundo pós-moderno, esse mundo em que nós estamos inseridos hoje, que os nossos filhos estão inseridos hoje, é um mundo em que não importa o que Deus pensa, acha, faz ou quer fazer. O que Ele acha, quais são os seus conceitos, isso não importa. Eu posso ter um conceito sobre o pecado, por exemplo, que pode ser diferente do conceito que Rosalina tem sobre o pecado. E quem está errado, eu ou Rosalina? Para o mundo pós-moderno, nem eu, nem Rosalina. Eu tenho o meu conceito de pecado, Rosalina tem o conceito dela, e para o mundo pós-moderno, está tudo certo. Individualismo, valorização da razão. Você é livre para pensar, você é inteligente. Você não está preso numa religião, preso numa religião. Você não é fechado, não, você é uma pessoa aberta, mente livre, autônoma. E aí vem um princípio que é destruído, que é o princípio de autoridade. Deus é autoridade ou não é? É ou não é, gente? O mundo pós-moderno rejeita essa questão de autoridade. Não é só a divina, qualquer tipo de autoridade tem sido rejeitada. Tudo bem que nos nossos dias as autoridades não estão dando muito bons exemplos, nem nos inspirando a respeitá-las. Mas, todavia, a Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar às autoridades humanas. Só que uma característica do mundo pós-moderno é essa subjetividade, esse relativismo, esse abandono das verdades absolutas. Ou seja, só existe uma verdade absoluta. O mundo pós-moderno diz que não existe verdade absoluta. Mas a Bíblia diz que há uma verdade absoluta. Está lá em João capítulo 14, versículo 6, a parte A. Disse Jesus: eu sou a verdade. Ele é a verdade absoluta. A verdade absoluta existe, mas o mundo pós-moderno nega isso. É um conceito e uns preconceitos fragmentados, raciocínio fragmentado. Se tira um pensamento de um filósofo aqui, de um político que morou lá, que viveu, que fez não sei o quê, pensamentos, converse com as pessoas desse mundo para você ver, umas conversas desconexas. Para ouvir, para você ver que não faz sentido. Você não sabe para onde que esse cara está indo, no que ele acredita. É uma característica do mundo pós-moderno. Pluralidade e ecletismo, mistura de estilos, gêneros e épocas, unindo o erudito ao popular. Pluralidade. Ainda existe um resquício de religiosidade na pós-modernidade, mas é uma religiosidade pluralista. Tipo assim, você já ouviu? Todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu? Pluralismo. Nossos dias. Eu li uma frase, acho que foi hoje, ou li ou eu ouvi alguém falar alguma coisa dizendo que toda a luz leva à salvação. Toda a luz. A mensagem subliminar. É o mundo pós-moderno, é o mundo que nós estamos vivendo. Individualismo e subjetividade. Já falei sobre ser subjetivo. O individualismo foca na experiência pessoal, na identidade fluida e na crise existencial do indivíduo. Ou seja, as experiências da pessoa valem mais do que qualquer coisa que a palavra de Deus diz. Resumindo, é isso. Intertextualidade e paródia, diálogo intenso entre obras, citações, ironia e releitura de produções anteriores.
eles fazem um amaranhado de coletânea de várias ciências, de vários saberes, e não conseguem te fazer entender qual é o conceito de vida deles. A única coisa que a gente consegue ver é que Deus está fora. Deus não é considerado, Deus não é lembrado. Consumo e tecnologia, característica da pós-modernidade. Valorização da produção em série, da mídia, da publicidade e do consumo rápido, característica desse mundo imediatista. Aí, falando de mídia, eu quase que botei uma imagem ali, e não botei porque eu acho que todo mundo aqui já viu. A distinção de famílias há 50 anos atrás. Famílias na sala da sua casa há 50 anos atrás. Você consegue imaginar? 50 anos atrás, se eu te lembrar, 50 anos atrás não tinha internet. Tinha não. Não tinha celular. Não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. Estou te ajudando. Você consegue imaginar uma família hoje, família de 50 anos atrás sentada na sala? O que elas estão fazendo no seu pensamento? Famílias, papai, mamãe e filhinhos. O que elas estão fazendo? Estão conversando, interagindo com a pessoa. Vamos tirar uma foto da família agora, da pós-modernidade. Na mesma sala, 4 membros da mesma família, na mesma sala, no mesmo sofá. O que elas estão fazendo? Cada um no seu celular ou no seu tablet. Ninguém olha no olho do outro, ninguém ouve a voz do outro, não existe interação. Característica pós-moderna. Não, o individualismo ficou tão individualista que segregou do seu semelhante. Aí dá para você entender por que de tanta violência aí fora. Vocês souberam da uma mãe que morreu, parece que morreu hoje, por queimaduras que ela assumiu, porque o filho foi abordado pela polícia, estava irregular. Aí o PM falou: ó, nós vamos prender a sua moto, seu veículo, você está irregular. Ele ficou revoltado, pegou álcool, gasolina, sei lá o que foi que ele pegou, botou fogo, jogou na moto e botou fogo. A mãe se aproximou para tentar impedir ele de fazer isso, foi queimada. Sofreu 2 dias, morreu hoje de manhã. As pessoas estão assim. Parece que só existem ela no mundo. Que não existe mais ninguém. O individualismo ficou tão individualista que o homem está segregado nele mesmo. Ninguém tem paciência. Ninguém tolera nada. Preciso falar, não estamos falando de PM, estamos falando de veículo apreendido. Tem crente que quando entra no carro deixa de ser crente. Dá buzinaço na cara do outro condutor. Solta umas palavras de baixo calão quando acha que deve. Desvia. Já vi e já ouvi crentes dando esse tipo de testemunho no trânsito. Na igreja não é desse jeito, mas entrou no carro, Jesus ficou lá de fora. Rafael, Jesus não entrou com ele não. Complicado. É o mundo que nós estamos vivendo hoje. Realidade hiperreal e experimentalismo literário. Vamos pular essa parte, vamos para o próximo. Meu tempo está acabado. Cheguei onde eu queria. Vamos falar agora. Vocês entenderam os tempos da história da humanidade? Que a humanidade está expulsando Deus. A humanidade está expulsando Deus. Deixa eu te falar aqui, vou te dar uma luz, um toque legal. As pessoas com que você e eu convivemos lá fora, você vai conviver com alguns cristãos, mas você vai conviver também com alguns pós-modernos. Pessoas que não querem saber de Deus, que não têm nenhum tipo de compromisso com Deus. Pessoas para as quais Deus não tem nenhum valor e não faz nenhum sentido. Bem o oposto nosso, né? Bem o nosso oposto. Mas nós temos que lidar com esse tipo de gente, que pensa assim. É um pós-moderno espiritual dentro da pós-modernidade tecnológica. Porque nós não temos como negar que o mundo evoluiu, sim ou não? Não temos como negar, evoluiu. Aliás, é cumprimento da profecia. Se não me engano, Daniel no capítulo 12 profetizou sobre isso, que a ciência se multiplicaria.
Multiplicou, gente. Há 40 anos atrás, telefone era aquele bicho grandão, com fio, ligado no negócio na parede, que ia para o poste para você conseguir falar com alguém. Hoje em dia você carrega o telefone na sua mão, e ele é muito mais do que um telefone. Ele é praticamente um mini computador. O slide que vocês estão vendo ali, está aqui, ó. Tem um programa de PowerPoint que você coloca aquele slide, está aqui. Se não desse certo ali, eu ia ver por aqui, ia estar ensinando do mesmo jeito. O que é isso? Evolução científica. A ciência se multiplicou. Esses dias, depois de 50 anos, o homem conseguiu voltar à Lua de novo. Isso é fantástico. Isso é sensacional. Isso é deixar a gente atento, assim, gente, olha o homem, onde é que foi? Mas o que é que está acontecendo com a geração pós-moderna no que diz respeito a Deus, no que diz respeito à família, que é o que a gente vai falar aqui agora nesse finalzinho da palestra. Como é que a pós-modernidade vê família? Está ali, ó, histórica, ou seja, sempre existiu. Até aí, concorda com a gente. Sempre existiu. Desde quando o homem foi criada a família, beleza. Para a pós-modernidade, a família é sociocultural, só que tem uma diferença, olha lá. Ela é mutável e é dinâmica. Vamos ver se vocês entenderam alguma coisa que eu falei. Eu sei que eu sou um péssimo professor, mas o professor tem que fazer pergunta para os alunos de vez em quando. Hoje, vocês são meus alunos. Quando acabar o culto, não é mais não. Por que desse entendimento da sociedade pós-moderna com relação à família? Que ela é mutável e dinâmica. Alguém? Eu sei que muita gente, algumas pessoas pelo menos pegaram, entenderam. Mas tem algum corajoso ou corajosa que quer responder? Por que eles veem família como mutável e dinâmica? É porque o anticristo, que o seu espírito já está ativo no mundo, esse sistema espiritual governado por Satanás, convenceu os incrédulos e fez uma lavagem na sua mente, de forma que elas pensam segundo essa filosofia engendrada, originada, fabricada no coração de Satanás. Eu não vou nem dizer do inferno, porque o inferno, quem está lá está inativo, está preso lá. Satanás não está no inferno, ele está soltinho na terra, junto com seus demônios. Então o diabo, ele pensa, já disse, falei lá nisso, ele é inteligente, ele pensa, ele age, ele trama, ele está buscando um jeito para me tirar, para me demover da graça de Deus. Ele está tramando dia após dia, tentando destruir a minha família, tirar a minha família do centro da vontade de Deus. Ele não está achando que eu ou que a minha família não é nada, não é ninguém, é um sobrenome que não tem importância, que ninguém conhece, não. Ele tem ódio do ser humano, ele te odeia, ele odeia o ser humano. A nossa esperança é que Deus nos ama com um amor inexplicável, porque se não fosse o amor de Deus, e o seu cuidado gracioso, e a sua misericórdia para conosco, eu não sei onde eu e você estaríamos agora. Em que situação, em que pé estaria a minha e a sua família agora? Mas se existe uma esperança para as famílias cristãs, é porque Deus tem sido preservado e conservado na família. Nós precisamos conservar Deus. A mutabilidade que a sociedade pós-moderna vê, é porque eles não têm a Bíblia como um mecanismo de transformação e de renovação da mente. Eles não veem a Bíblia dessa forma. A família, como disse a psiquiatra Elizabeth Rudinesco, a família está em desordem. Por que diz ali que ela é mutável e dinâmica? É porque hoje existem casamentos
fora dos padrões estabelecidos por Deus. Próximo slide. Então está em desordem. Tipo de família. Na história, houve uma época que família era assim: casamento por escolha dos pais. Acho que ninguém aqui pegou isso, né? Os pais casavam os filhos. Você era casado com fulano. Só comunicava, né? Era assim. Passou um tempo, casamento por amor, até que a morte os separasse. Houve um tempo que era assim. Casamento era assim. Esse nós pegamos. Esse tipo de casamento. Casamentos de hoje. União temporária entre dois, presta atenção, indivíduos buscando satisfação. Não é entre um homem e uma mulher, é entre dois indivíduos. Precisa explicar não, né? Ou precisa? Não precisa. União temporária entre dois indivíduos. Pode ser um homem e uma mulher, pode ser duas mulheres, pode ser dois homens. E é união temporária. Costumo dizer, e é verdade, o pessoal hoje já casa pensando na separação. É um tal de, e seja eterno enquanto dure. É o cúmulo da hipocrisia de uma sociedade corrupta. Próximo slide. Paradigma moderno da família do século XVIII ao XX. Monogâmico. Ainda se casava homem e mulher. Patriarcal. O que significa isso? Marido era o cabeça do lar. Conjugal. O que é isso, pastor? Conjugal, dois cônjuges. Um cônjuge masculino e o cônjuge feminino. E isso, século XVIII ao XX. Judaico-cristão ocidental. Judaico-cristão. Judaico-cristão, irmãos. É só vir para a Bíblia. Judaico, Velho Testamento. Cristão, Novo Testamento. Está falando da Bíblia. Casamento tinha um fundamento bíblico, conforme Deus estabeleceu. Não era 100%, mas a maioria das pessoas se diziam cristãs. Houve uma época que eu fui católico. Só que eu era um católico nominal. Eu não tinha paciência para a missa, gente. Não tinha. Quando eu ia, eu ficava literalmente olhando o relógio. Agora é isso. Depois vai ser aquilo outro. Depois disso aqui acaba. Não, era uma tortura para mim. Eu era católico nominal. Para muita gente, quando soube que Renato virou crente, Renato crente, eu dou uma semana. Graças a Deus vai fazer 40 anos que eu estou com Jesus. Porque eu não estou convertido a uma religião. Eu me converti a Jesus. Eu me converti a Deus. Mas judaico-cristão fala de Bíblia. Então, existem pessoas que até pouco tempo se diziam cristãs, mesmo não sendo muito de ir à igreja. Mas se diziam cristãs. Tinha algum temor, entre aspas. Fidelidade entre o casal. Todo mundo que casava entendia, o casal tem que ser fiel um com o outro. Ora, era assim. E a base era o amor romântico. Não era mais como já foi num tempo que os pais casavam os filhos. Casava por amor. Próximo slide. Estou terminando, gente. Paradigma pós-moderno de família no século XXI. É o nosso tempo. Olha como é que a pós-modernidade vê família. Monogâmico. Mas a sexualidade é livre. Casa. Vou dar um exemplo aqui de um negócio que eles inventaram. O povo pós-moderno inventou isso, porque não tem Deus, gente. Não tem autoridade, não tem lei, todo mundo é livre. Tá? Inventaram aí esses casais pós-modernos um tal de Vale Night. Já ouviu falar? O marido dá para a esposa um Vale Night. Ou seja, ela está liberada no final de semana para ir para o clube, para o bar, para a boate, e ela pode se divertir sozinha. Ele dá o Vale Night para ela. Aí ela vai, fica lá. Se passar alguém que achou ela bonita e quer namorar, namora. Se rolar um relacionamento sexual, depois vai rolar, e depois ela volta para casa e está tudo certo. Tá certo? Tá certo? Vale Night.
Até tem casamento de homem com mulher, mas tem isso aí, ó, sexualidade livre. Acabou o temor. Não tem padrão, não tem Deus, não tem Bíblia, não é submissão a autoridade nenhuma. Patriarcal, mas sem determinismo. O que é patriarcal? O homem é o cabeça do lar. Só que não tem determinismo. Se a mulher quiser ser a cabeça do lar, está tudo certo. Está certo? Ih, pastor, vou passar a bola para o senhor. Está certo? Não está, gente. Só a Rafaela falou não. Não está certo. A Bíblia diz assim, ó: Cristo seja o cabeça de todo homem, e o homem a cabeça de toda mulher. É isso. É desse jeito. Quer ficar debaixo da bênção de Deus ou debaixo da maldição? Quer ficar debaixo da bênção? É isso aí, o patriarcal é isso. Cristo, cabeça do homem, e o homem, o cabeça da mulher. E aí a gente fica debaixo da bênção. Conjugal. Conjugal, mas plural. Há um casamento arranjado. Não é mais apenas monogâmico. É plural. Pode casar homem com homem, mulher com mulher. E casa, gente. Gente, a coisa está tão feia. Isso era para deixar a gente bem preocupado. E até feliz. Porque isso é um sinal da voz de Jesus. Existe hoje igreja pseudo-evangélica formada por homossexuais, cujo pastor é homossexual e é casado com outro homossexual. Você consegue falar assim comigo? Ora vem, Senhor Jesus. Porque nós temos que ir para o céu, irmão. É o fim do mundo. É o fim dos tempos. Pastores que pegam a Bíblia que a gente pega. Só que eles hoje já fizeram uma Bíblia para eles, né? Óbvio. Tem a tradução deles lá. Então, pluralismo. Judaico cristão ocidental. Psicocêntrica. Por que é uma família judaico-cristã ocidental? Porque se casa. Porque para muitos casamento não existe. Que tem de gente que não quer casar, jovens que não querem se casar, diz que não vão se casar, está assim, ó. Muita gente. Mas aqueles que casam têm um relacionamento psicocêntrica. Ou seja, cada um segundo é centrado naquilo que cada um pensa. Não tem autoridade, não tem Bíblia, não tem um padrão bíblico, não tem nada. É a mente de cada um. É o exemplo que eu dei instantes atrás, do tal do Vale Night. O que passa na cabeça dessas pessoas, dentro daquilo que a gente entende de família e relacionamento conjugal, eles fazem. Fidelidade entre o casal. Não existe. Agora é vantagem mútua. Não. Se você tomou uma vantagem aí, eu tenho que ter uma vantagem aqui também. Vou contar um testemunho. Agora é testemunho. Não vou dizer o nome dos santos, porque foi entre os crentes. Teve um relacionamento casal lá atrás, no meu tempo novo convertido. O casal se casou. Aí depois de um tempo, ela só tinha relacionamento sexual com o marido se o marido desse algum presente que ela queria. Quero vestido tal, e era vestido caro. Deu vestido, tinha. Não deu vestido, não tem. Aquilo ali, mais ou menos. Vantagem mútua. Você quer ter vantagem? Me dê uma vantagem. Ué. Isso é um exemplo. O mundo hoje se relaciona e vê família e relacionamento conjugal dessa forma desgraçada. Porque a graça de Deus não está nesse tipo de comportamento. Amor romântico, mas o prazer é biopsicossocial. Vale tudo, irmão. Vou falar, depois o pastor me chama lá no Paredão Azul. Já ouviu falar em swing? Ué. Tem casal que junto com outro casal e troca de casal lá e continua casado. Não, irmão, Jesus está voltando. Famílias, é já a última hora. Isso aí resume no quê? Muitas dessas coisas. Liberação da mulher. A mulher agora é feminista. Vou repetir o que a Bíblia e o nosso pastor fala aqui constantemente. Deus é a favor do machismo? Sim ou não?
Deus é a favor do feminismo. Deus é a favor do padrão que Ele estabeleceu, o que eu falei instantes atrás. Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher. Não é nem machismo e nem feminismo. A liberação da mulher ou o feminismo está causando muitas desgraças na sociedade e nas famílias. O machismo também. Eu nem preciso aqui falar de algumas coisas. Próximo slide. É o último slide. Aquele ali é o padrão de Deus, ó. Família segundo o coração de Deus. Jesus é o cabeça do marido. 1 Coríntios 11:3. Marido, cabeça da esposa, ó, liderar, o papel do marido, liderar, proteger, prover a família, amar a esposa, estão ali as referências bíblicas. Esposa, confortar, ensinar, nutrir e amar seu marido. E a esposa com o seu relacionamento, e o marido também, evidentemente, com relação aos filhos, que por sua vez tem que amar e obedecer aos seus pais. Essa é a aliança que a minha família e a sua família devemos ter e manter com Deus, para ficarmos debaixo da bênção do Senhor. Amém? Quantos entenderam o ensino dessa noite? Eu queria oportunizar você a renovar como família a sua aliança com Deus. Você pode se colocar de pé? Pastor, que história é essa de renovar a aliança? O que Deus prometeu para minha família, Ele se arrependeu? Não, o problema de renovar a aliança o problema não é Deus, o problema é eu e você. Nós é que somos inconstantes. Quais são as vozes que nós temos ouvido nesses últimos dias? Que vozes? Quais são as palavras que nós temos ouvido? Eu vou encerrar a minha palavra de hoje com as mesmas palavras que eu encerrei na quinta-feira passada. O que é que você tem ouvido? Porque o importante não é nem quem, mas o que você tem ouvido. A quem, o que é que você tem dado ouvido, dado crédito nesses últimos dias? Isso que você tem dado ouvido com relação a Deus e a sua família, está te aproximando de Deus ou te distanciando de Deus? Está te fazendo permanecer debaixo da bênção de Deus, ou está te distanciando da bênção e te aproximando da maldição? Nosso primeiro seminário da família teve como tema: famílias, escolhei hoje. Nesse momento, aquele tema ainda está valendo. Deus fala ainda: se o Senhor é Deus, servir ao Senhor. Se o Senhor é Deus, guardaremos a palavra do Senhor. Se o Senhor é o nosso Deus, manteremos a aliança que fizemos com o Senhor. Você quer vir aqui à frente para receber oração? Para você renovar a sua aliança? A parte fraca da aliança é eu e você. Renata, Tatinha, vem cá, faz favor. Vem em nome de Jesus renovar a aliança. Não é para tomar injeção, não. O pessoal tem um medo de vir receber oração, gente. Fica pensando: meu Deus, vou ou não vou? Pastor, passar o microfone, o restante do trabalho para o pastor Carlos Augusto. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe cada um de nós. Continue tendo a sua misericórdia sobre as nossas vidas e renovando a sua graça. Graças a Deus. Por falar em família, domingo é comemorado o dia de um dos membros da família. Quem é? A mãe. Que nós possamos, domingo, agradecer a Deus pela vida dessa bênção que o Senhor nos deu, que são as mães. Culto, então, nós estaremos aqui agradecendo ao Senhor pela vida das mamães. A irmã Ludmila pede oração. Ela vai fazer uma cirurgia na quinta-feira. O Senhor possa guardá-la e dar vitória, em nome de Jesus. Nós vamos orar, rogando a bênção de Deus em favor da sua família, para que Deus continue abençoando, dando vitória, que essas alianças, de fato, ela possa permanecer até o arrebatamento da igreja. Nosso Deus e Pai, nós continuamos na Tua presença, e no nome de Jesus nós agora intercedemos, ó Deus,
por essas famílias aqui representadas. Que o Senhor possa dar a tua graça, Senhor. Que o Senhor possa renovar a aliança com os teus servos, de modo que essas famílias sejam fortalecidas na tua presença, que elas não sejam influenciadas, Deus, pelos conceitos efêmeros dessa sociedade, totalmente divorciada do Senhor, mas que elas possam continuar centradas no centro da tua vontade, conforme a tua palavra. É no nome de Jesus que nós ministramos a tua bênção, que nós ministramos vitória sobre a vida dessas famílias, que o Senhor possa guardar e livrar dos ardis de Satanás, que o Senhor possa jogar por terra todo o laço que o inimigo, ó Deus, tem construído para destruir essas famílias. Nós rejeitamos na autoridade do nome de Jesus, e no nome de Jesus nós ministramos a tua bênção. Leva-nos em paz, guarda-nos de todo mal. Nós oramos agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Pastor Oséias, dando a bênção apostólica, por favor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Sempre no Senhor. Regozijai-vos. Igreja segue caminhando.